ali a obra que ele deseja. E aí muitas vezes você pode se perguntar, mas por que eu não vejo isso se realizando na minha vida? Aí é onde entra a fé. Talvez você não esteja acreditando em Deus. Não tenha ainda total confiança na palavra dele. Mas não se desespere, porque Deus, ele tem muita paciência e ele sabe trabalhar conosco, com a nossa fraqueza e muitas vezes com a nossa incredulidade. Uma certa vez um homem disse a Cristo: Senhor, eu confio, eu acredito, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Então, vencer a incredulidade é uma obra que Deus quer operar em nós, porque precisamos acreditar, confiar demais em tudo que a gente está aprendendo. Mateus 8, do 5 ao 8. Mateus 8, do 5 ao 8. Veja que chegou-se a ele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico. Horrivelmente atormentado. Disse-lhe Jesus: eu irei. Veja, Jesus testa ele, né? Prova a fé dele. Eu irei e o curarei. Vou lá e vou fazer alguma coisa ali para curar ele. Jesus já sabia quem era esse homem, né? Ele testou a fé dele para servir de testemunho. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Veja, já estamos tratando de alguém humilde, né? Alguém que sabe quem ele é e sabe quem Cristo é. E se coloca no seu lugar. Ou seja, o Senhor é muito santo para entrar debaixo do meu telhado. Eu não mereço, não sou digno. E isso é o que Deus mais quer na gente, né? Isso não é feio, é bonito para Deus. É você reconhecer. E Ele, com todo carinho e paciência, Ele vai: não se preocupe. É isso que eu queria, porque eu vim para os indignos, aqueles que se sentem indignos, aqueles que estão doentes. Foi para esses que eu vim. Aí continua o versículo. Mas somente... Olha agora o que esse homem fala para Cristo, irmãos. Mas somente... O que significa somente? Só isso. Fala o quê? A palavra. E meu servo será o quê? Então percebe que esse homem sabia... Ele conhecia a qualidade, a natureza da palavra de Deus. Esse homem sabia com quem ele estava falando. E Cristo sabia quem ele era. E Cristo sabia que ele tinha essa fé. Mas Cristo queria ouvir e mostrar para as pessoas. Porque o que é que Cristo vai falar depois? E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam: olha o que Cristo vai falar. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, ou seja, esse homem não era do povo de Deus. É a vergonha, né? Ele diz: nem mesmo em Israel encontrei o quê? Tão grande fé. Não era pouca fé, era muita fé. O homem entendeu o poder da palavra de Deus. Jesus disse: não, eu vou lá curar o homem. Ele disse: não, Senhor, basta o Senhor falar, a tua palavra tem poder para realizar o que o Senhor falar. Esse é o poder da palavra. Mas ele tinha fé. Isso é a fé. É crer de que a palavra de Deus, ela realiza o que ela mesma diz. Porque é Deus falando. Mas lembrem de tudo que a gente estudou até agora. Não só a questão do acreditar, mas se submeter. E permitir que então ela se realize. E a fé desse homem fez com que a palavra curasse outro. Veja só. Não era ele o doente. Então, por muitas vezes, a nossa fé pode ajudar outro, que talvez não tenha a mesma fé que a gente.
Lucas capítulo 1. Esse relato também é importantíssimo. Lucas capítulo 1, versículo do 36 ao 38. Esse relato é muito importante. E eis que a tua prima, Elizabeth, também concebeu um filho em sua velhice. Aqui é o anjo Gabriel falando para Maria, antes dela ter Jesus Cristo. E este é o sexto mês para ela, que era chamada estéril. Aqui falando da mãe de João Batista, né? Tem tradução que dá outro nome para ela. E o texto continua. Porque, olha que importante o anjo diz aqui para Maria. E aí, irmãos, vai uma observação. É na tradução King James, fiel, e na corrigida fiel, tem esse detalhezinho aqui, ó. Porque com Deus nada será impossível. A maioria das traduções vai dizer assim, para Deus. E aí a pessoa se sente... não, é dele que vai fazer, não tem nada a ver com isso, mas aqui está dizendo com Deus. Então, é Deus no homem. E disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Olha o que ela fala agora, isso é uma demonstração de fé e confiança total em Deus. Faça-se em mim, segundo o quê? A tua palavra. E o anjo se ausentou. Então o anjo depois fala, Gabriel, mais para frente, que abençoada é a que creu, porque se realizará o que foi dito nela. Abençoada a que creu. Então, quer bênção? Acredite em Deus. Confie na palavra dele. Pode ser estranho para vocês que talvez nunca tenham escutado esse assunto, mas a gente só está lendo Bíblia. E vocês estão vendo relatos que talvez um dia vocês já leram aí no seu ano bíblico e você nunca tinha parado para pensar nisso. Veja que coisa tão simples estava lá, debaixo do nosso nariz. Ali a gente passou por essas passagens talvez mais de uma vez, mas a gente não aprendeu assim. A gente aprende mais a ter fé em nós mesmos, na nossa capacidade, do que no poder da palavra de Deus e em Deus, em Cristo. E aí a gente tem grandes problemas, né? Outras traduções é Isabel. Isabel, isso. Outras traduções. Tem gente que estranha. Mas é a mãe de João Batista, ali estava falando. Mas aqui a gente vê uma demonstração de fé de Maria. Não é à toa, né? Que Deus escolheu ela. Era uma mulher que estava disposta a se submeter e confiar em toda a palavra de Deus. Mas então, por que muitas vezes a gente ora, a gente estuda a palavra, a gente pede as coisas a Deus e não acontece na nossa vida? Tiago 4, versículo 3. Tiago 4, versículo 3. Por quê? Pedis e não recebeis. Por que não recebemos as bênçãos? Por que não recebemos aquilo que Deus quer nos dar e operar em nós? Por quê? Pedimos mal. Pedimos mal. Então, muitas vezes, pedimos o que nós queremos. Né? Pedimos o que nós queremos, o que nos agrada. Mas veja 1 João 5,14. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, a fé que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, como? Olha o detalhe aqui, ó. Segundo a vontade dele, não segundo a minha vontade, ele nos ouve. E esse ouvir não é somente... Eu escutei aqui o irmão. Não é só uma questão de ouvir, mas é no sentido de atender, de responder, de corresponder. Porque então nós estamos pedindo segundo a vontade dele. Para que então a vontade dele se realize em nós pela fé. A fé, ela não pode ser na sua vontade, irmãos. Ela não pode ser na minha vontade, ela não pode ser na minha palavra, mas somente na palavra de Deus. Então certifique-se de que suas orações sejam baseadas na palavra de Deus. Não no estilo de oração centrante, viu? Cuidado com isso. Mas no sentido de rogar a Deus as promessas dele
segundo a vontade dele. Segundo, se submetendo. Mas, Senhor, se essa não for a tua vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Preciso que o Senhor mostre na minha vida, na minha experiência que o Senhor quer que eu tenha com o Senhor, nesse mundo, qual a tua vontade. E orar a Deus, que Ele mostre na palavra e nas circunstâncias da vida. E Deus vai agir. Mas como geralmente a gente faz isso aqui, né? Aí por isso, às vezes, quem atende é Satanás, infelizmente. E ele dá muitas vezes o que a gente pede porque a gente quer e ele sabe que aquilo vai desviar a gente. Ou pedir mal. A gente tem que se certificar se estamos realmente pedindo o que Deus realmente quer. Romanos 1,17. Porque nele a justiça de Deus é revelada em Cristo. De fé em fé. Então a fé, ela é uma fé progressiva. Ela é uma fé que ela vai aumentando. Se você estagnar, você pode ter certeza que você vai retroceder. Então Deus vai testando, para que a gente vá aprendendo a confiar mais e mais nele. De viver por essa fé. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por essa qualidade de fé, que é a fé de Jesus. É a fé somente em Deus e na palavra dele. Em se submeter ao estar escrito. Veja, Deuteronômio 8, versículo 3. Deuteronômio 8, versículo 3. Olha que interessante esse versículo, essa passagem. E te humilhou. O contexto é falando lá do povo, né? Na época do deserto, na época de Moisés, e Moisés dá essa mensagem para o povo. Mostrando para ele qual era o propósito com que Deus estava permitindo que eles passassem por tudo aquilo. E aí ele diz, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não só viverá de pão, mas de tudo que sai de onde? Da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus nos humilha. Agora, preste bem atenção. A humilhação que Deus traz é uma humilhação totalmente edificante. É diferente quando a gente humilha uma outra pessoa, né? Então a gente às vezes tem um conceito de humilhação deturpado e a gente não gosta dessa palavra. Mas Deus nos humilha. Ele nos deixa muitas vezes passar por necessidades, passar por situações difíceis. Muitas vezes depender do pão que Ele vai nos dar, da maneira dele, não da nossa maneira. Para que nos dê a conhecer que a gente depende da palavra de Deus, que a gente tem que buscar mais a Deus, não deve só se focar no pão material, só no material, mas que a gente deve viver e se sustentar por aquilo que sai da palavra de Deus, porque nos últimos dias não vamos poder nem comprar e nem vender, então essa fé tem que ser exercitada hoje, e vai ser algo que a gente não faz ideia. João 6,63. João 6,63. Veja o que Jesus Cristo diz aqui. E o Espírito é o que vivifica. E a carne para nada... Olha essa frasezinha aqui, viu? A carne, a natureza humana, para nada aproveita. Então, não busque forças em si mesmo. Não busque, como a gente está estudando desde ontem, não busque nada na sua natureza, em si mesmo, em seu coração. Mas somente o quê? As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Essa vida, esse Espírito são os eternos. Tem poder. É puro, é santo, é poderoso. Porque vem de Deus. E é essa a vida que Ele quer que a gente tenha. E é essa a vida que Ele está nos dando. Na palavra dEle. Fora da palavra dEle a gente não vai ter essa vida. Então muitas vezes é prometido para as pessoas, no falso evangelho que é pregado pelo mundo, vida eterna. Mas fora da palavra. Fora de Cristo. Porque as pessoas, elas querem... O que as pessoas querem no final, o resultado final. Elas querem a vida eterna. Mas elas não querem passar pelo processo. E essa vida está na palavra. Então, quando a palavra ela é distorcida, quando a palavra ela é omitida, e a palavra do homem se sobressai à palavra de Deus,
você nunca vai ter a vida que Deus nos oferece, que Ele tem para nós. É a palavra dele que tem que se sobressair sobre toda palavra nesse mundo, sobre toda ordem e sobre toda vontade. Aqui é Êxodo 19, do 3 ao 8. Êxodo 19, do 3 ao 8. Veja o que diz. E Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, a palavra, e guardarem a minha aliança, a aliança eterna, de confiar apenas nele e não na carne, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Essa é a condição. Essa é a condição. Porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus dizendo a Moisés, né? E Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o povo aqui, eles ainda confiavam totalmente em si. Eles achavam que era eles quem iriam fazer as obras de Deus. Que era eles mesmos quem iriam conseguir realizar. Conseguiram? Não. Nenhum deles entrou em Canaã. Nenhum deles. Só os filhos, Josué, Caleb e Eliezer, se eu não me engano, que era um filho do Arão. Mas mesmo assim, saiu novo. De todos aqueles que saíram adultos do Egito, nenhum deles entrou. Porque não tiveram fé na palavra de Deus e não se submeteram. Êxodo 24, 3. Repete-se de novo essa situação. E mais uma vez, e todo o povo respondeu. Mais uma vez, Moisés traz de novo para o povo as palavras do Senhor. E eles disseram: todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. Fizeram? Não. Não fizeram. E nunca conseguiriam fazer, e nem nós conseguiremos. Somente a palavra é quem pode realizar o que ela mesma diz em nós. É Deus quem tem que operar isso em nós. E então se fará. Então viveremos essa vida que não é normal a nós. É uma vida sobrenatural. É algo poderoso que está além das nossas capacidades. É Deus quem faz isso em nós. Não contra o nosso consentimento, mas pelo nosso consentimento. Êxodo 20, versículo 1. Então Deus falou estas palavras. Irmãos, aqui é o início dos 10 mandamentos. Quando Deus vai dar os 10 mandamentos, Moisés escreve assim: então Deus falou todas estas palavras. Quando Moisés escreveu, ele escreveu em hebraico. E essa palavra aqui, falou, e Deus falou, ela é essa palavra aqui, dabar. É uma palavra hebraica. E essa palavra, ela tem vários significados. Só que todos eles estão correlacionados. Uma coisa leva a outra. Quando Deus falou os mandamentos, Ele não estava apenas falando. Porque a palavra que Moisés escreveu era o que Deus estava fazendo. E essa palavra significa falar, declarar e o que mais? Então os 10 mandamentos não são 10 ordens de Deus. São 10 promessas. Veja o que está dizendo, veja o que o próprio Moisés escreveu. Só que como a gente fica só com a tradução, e aí então, graças a Deus que tem um espírito de profecia que fala isso.
Mas digamos que você tenha que falar isso para alguém que não crê no espírito de profecia. É que você não vai usar o espírito de profecia. E você precisa ensinar isso para a pessoa. Então esse é um recurso interessante, você saber pelo menos o básico. Ou pelo menos pedir a Deus que te ajude a compreender. E Deus, muitas vezes, a gente olha para uma palavra e Deus olha a tradução dessa palavra. Veja no original o que ela significa. E aqui está dizendo que Deus prometeu. Então são 10 promessas. São 10 promessas, os 10 mandamentos. Quando Deus disse assim, não terás outros deuses diante de mim, o que é que Deus estava falando? Ele estava prometendo, você não terá outros deuses diante de mim. Você crê? Amém. Entende? É isso que Deus está fazendo. Você não adulterará. Eu estou te prometendo que se você acreditar e se apegar e se firmar em mim, na minha palavra, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Essa promessa vai se cumprir. Então você não vai cometer mais isso. Emanuel, Vamos falar, meu irmão. na lição da semana retrasada, na parte de quinta-feira, fala sobre isso. Não sei se tu acompanhou. Não. Eu posso ler aqui, ó. Pode ler. Diz assim. O termo hebraico, que se refere aos 10 mandamentos, é dabarim. Não significa literalmente mandamentos, mas palavras. Além disso, dabar pode significar promessa. E por isso que em várias passagens esse termo é usado e é traduzido expressando a ideia de uma promessa. Aí cita vários textos bíblicos onde os mandamentos são promessas. Né? Aí ela diz aqui, continuando. Ellen White escreveu, os 10 mandamentos são 10 promessas. Vai, tá vendo? Louvado seja Deus. Devemos entender o decálogo como promessas de Deus que nos guiarão no caminho certo para que Ele possa fazer coisas maravilhosas por nós. Isso. Amém. Quinta-feira, Amém. 21 de agosto. Então, quando os homens disserem, é impossível guardar. Você conhece alguém que guarda os mandamentos? É para desestimular, né? Você já viu alguém que guarda os mandamentos? Então, irmãos, então ninguém vai guardar os mandamentos. É impossível, a gente só consegue guardar exteriormente os mandamentos. Entende? Então é porque não compreendeu isso. Não tem esse entendimento. Não chegou até a pessoa esse entendimento, ao teólogo. Ou se chegou, a pessoa não entendeu. Não sei. Só Deus sabe. Mas se você está entendendo, Deus está dizendo para você que é sim. Porque é Ele quem vai operar os mandamentos dele em você. E aí então a impossibilidade está na sua descrença. E em você não querer que isso se realize em sua vida. E acreditar que isso não é possível. E então, veja o que diz aqui, ó. 2 Coríntios 1, 20. Olha o que é que Paulo fala aqui. Estamos falando de promessas. Ok. Olha o que é que Paulo fala. Porque todas as promessas de Deus têm o quê? Nele, o sim. Ou seja, a confirmação. Nele tem a confirmação, nele tem a garantia. Tem o sim. Por isso também, por meio dele se diz o quê? O amém. Se Deus está falando, se ele está prometendo, então o que eu tenho, que assim seja, exatamente. Que assim seja. E então que o Senhor cumpra a palavra do Senhor na minha vida. Para a glória de Deus, por meio de nós. Olha, por meio de nós. É uma tradução mais nova. Mas ela não distorce essa passagem. Ela é muito bem parecida. Ela só facilita o entendimento. Qual é essa tradução aí? É a nova Almeida atualizada. Pode falar. É interessante porque esse contexto é novo, né? Não é que é novo, né? Não é que é novo, mas para a gente que estuda é novo. Porque assim, quando você vê os mandamentos como promessa, é diferente. Entende? Não traz fardo para você. Uhum. Você sabe que, agora você está sabendo, eu sei que é Deus cumprindo, Deus é que cumpre as promessas. Mas quando você vê os mandamentos Como ordem, né? Como ordem, é como parece que fala, né, o sermão de pedra. Onde ele fala que a aplicação do tempo, né? Quando você olha o tempo de fora, você olha aquele rústico. Mas quando você olha de dentro, você olha aquela coisa maravilhosa. Então,
As promessas dos 10 mandamentos são assim. Então, é tipo assim, aquela voz de Sinai ecoa até hoje. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E de fato, hoje ecoa, né? Que temos que guardar a lei. Agora, com que poder, com que força, a nossa natureza. Tinha 2 textos, não sei se é a mesma lição que o senhor comentou, que ele diz que em nós não há força, não há poder algum para obedecer a lei. Isso. Então, quando você vê promessa, se Deus fez a promessa, é Ele que tem que cumprir. Uhum. A palavra dele opera em nós. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a lei não torna um fardo, mas ela é uma promessa que traz esperança para a gente, certeza que a gente tem que cumprir a todas as vezes. Exatamente. Tem um texto lá em Patriarca dos Profetas, que é o Profeta de Reis. Até mostrei para o senhor, mostrei? Não. Lá tem um texto que diz assim: a honra do trono de Deus está em cumprir a sua palavra. Uhum. A honra do trono de Deus está E ele vai cumprir. A parte dele ele fará. E vai se realizar na vida de alguns. Não vai se realizar na vida de todos. Porque a maioria prefere o quê? Não crer. Não, é igual como é a serpente de bronze lá do deserto. Ellen White disse que muitos judeus, né? Eles olhavam assim, não faz sentido não. Eu não tenho que fazer nada. É olhar e crer que eu vou ser curado. Olhar para isso aqui, para uma estátua lá. Mas não era a estátua que tinha poder, não era aquela serpente. Era o poder da palavra, da promessa de Deus. Aqueles que foram curados é porque eles confiaram na palavra, eles não se apegaram, eles não olharam para o objeto em si. Mas sim, se Deus falou, então por mais que para mim não faça sentido, mas é Deus falando. Mas a maioria... E é interessante que depois acontece que, tempos depois, veja como o ser humano é. Não sei se vocês já leram, eu não lembro aonde, está em 1 Reis ou é 2 Reis, mas tempos depois, essa mesma serpente de bronze, essa mesma estátua, ela passa a ser um objeto de adoração. Ela é chamada de Neustã. Passam a adorar ela, inverter a coisa. Veja que como a mente do ser humano foi de 8 para 80. Não acreditava, agora acreditou demais. Agora foi demais. Irmã, quer comentar? Então, irmãos, né? O povo de Deus não acredita que não matarás é uma promessa. Porque quando eu acredito, isso passa a fazer uma mudança real na minha vida. Eu não vou falar mal, eu não vou ofender, eu não vou tratar mal. Eu vou olhar para o próximo como eu mesma. Porque o Senhor disse que é para eu amar o próximo como a mim mesmo. Eu não vou me exaltar. Eu não vou ser indelicado, ser grosseiro. Eu não vou explodir. Eu não vou querer fazer justiça com as próprias mãos. Não vou ofender. Não vou fazer nada disso. Porque Cristo está em mim. Eu criei. E essa palavra se cumpre. Porque não matarás. Isso é para a gente viver em harmonia. É viver Atos 2. É viver amando, é viver protegendo, se colocando no lugar, fazendo a meia-culpa. Eu não ouvi direito, eu acho claro. Eu não quero falar isso. E esquecer, e relevar, e perdoar, e amar. Mas quando Cristo não entra em nós por meio da nossa fé e da palavra, aí acontecem desavenças, separações, dissensões, discussões, as pessoas discutem, uma quer convencer o outro a goela abaixo, que crê, e aí já olha torto, e já, não, fulano disse isso mesmo, né? E fala dos defeitos, o olho começa a crescer só pelos defeitos dos outros, esquece que a gente tem um monte que a gente não consegue nem falar. Isso é a ausência dessa crença nesse mandamento tão importante para que a comunidade, para que o mundo veja que nós somos diferentes. Que a gente não é como o mundo. Que faz justiça, que vai na duela do outro, que se vinga, que guarda. Então, nesse momento, a gente vê que nós não cremos nessa promessa tão importante. Isso. Do Senhor, meu Deus. E em todas as outras. Né? Então, Romanos 10,
Romanos 10, 17 é aquilo que a gente falou no começo. Assim então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé é somente na palavra de Deus. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E a fé de Jesus. Então, geralmente a gente só se foca no guardar os mandamentos. Mas então tem a fé de Jesus Cristo. E como essa tradução, porque outras traduções vão ter a fé em Jesus, mas é a fé dele. E esse é o povo, a paciência dos santos vai ser isso. É guardar os mandamentos pela promessa de Deus, por meio da fé de Jesus. E por último, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 8. Então essa é uma pergunta que Deus deixa para cada um de nós. Para que cada um reflita por si só, em si mesmo. Claro que ele vai achar fé na terra, né? A gente sabe que vai. Vão ter uns 144 mil. Né? Mas quando ele fez essa pergunta, ele fez para que todos refletissem, para saber se cada um, exatamente para que você reflita por si, se você vai fazer parte desses que vão ter essa fé. E essa é a fé que a Bíblia ensina. Essa é a fé que a Bíblia ensina. Emanuel, Pode falar. a mensagem escolhida, não sei se é 1, 2 não, 3. Ellen White ela aborda, né, uma questão sobre se dá muita ênfase à lei, né? E esse era o problema lá de Minneapolis, 38, né? Uhum. Lei, né? Se tinha que guardar, como é que era o contexto lá? Rapidamente aqui, ele dizia assim que se guardava a lei para se tornar justo. E era o oposto, né? Se tornava justo para, essa que era a questão, para se guardar a lei. E ela fala, né, que hoje se continua dando muita ênfase à lei e deixa de lado a fé. Você acabou de falar aí, né? Isso. Então, os dois têm que andar, né, porque é pela fé que se obedece à lei, né, que lei de Cristo. Né? Isso. E é interessante que dá-se tanto uma ênfase à lei, e aí de tanto tentar se guardar a lei, a gente acaba fazendo igual os judeus. Os judeus, eles começavam a inventar meios de guardar a lei. E aí começa a se acrescentar coisas que não existem na palavra de Deus. Por quê? Porque o indivíduo ele começa a querer viver aquilo ali na marra, né? Na marra. E aí o judeu, por exemplo, no sábado ele acrescentou uma série de informações que não existem na palavra. Por quê? Que era para de alguma forma tentar fazer com que o povo vivesse aquilo ali. E hoje é do mesmo jeito. Hoje ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Quando a maioria, no caso, prefere o caminho do liberalismo. Onde diz, não tenho o que fazer, não tenho o que guardar, então não vou nem me preocupar com isso. Fazer o que dá para fazer e Deus vai perdoar e vai dar tudo certo no final. E aí essa influência ela é muito forte, né, sobre o povo de Deus. E aí a maioria vai nisso, porque é uma mensagem mais agradável. Já o outro lado, é isso que o irmão está falando, tenta, e aí, para continuar tentando, você só começa a acrescentar, a inventar coisas que não existem na palavra. E aí Deus disse, né? Aquele que tirar ou acrescentar, será feito o mesmo com ele, com a pessoa. Então isso acontecia muito com os judeus, porque era esse foco, né, que se tinha, de fazer, mas nunca ensinavam às pessoas o como. Já só queria o resultado final. Porque isso é a nossa tendência, é só querer ver o resultado final. É só querer ver o resultado final. A gente se cobra e quer logo ver o resultado. E aí, ninguém, né, a maioria dos que mais fazem isso não estão vivendo. E aí a gente começa a acrescentar, como eles faziam. E por isso que Jesus disse assim, vocês não guardam os mandamentos de Deus. Vocês guardam os mandamentos dos homens e tradições de homens. Por quê? Porque não confiaram somente na palavra. Tiveram que começar a inventar para poder tentar viver aquilo ali. Não foi somente a palavra, não foi suficiente
Deus não foi suficiente nem a palavra. Então teve que o homem acrescentar. E aí hoje é o que a gente vê. Uma série de coisas, de informações, uma confusão. Uma verdadeira Babilônia de informações, as pessoas vivem confusas. Não sabem para onde ir. As pessoas não sabem. Posso falar? Depois do exílio babilônico, os judeus eles ficaram com medo, assim, eles ficaram com medo de errar, porque eles viram que eles foram para o exílio porque eles pecaram. Isso. Tem esse ponto também, é o medo de errar, naquela coisa, né? É por isso que eles acrescentaram essas regras todas, com medo. Não vamos errar, se nós errarmos, nós retornaremos para o exílio, a gente vai novamente para a consequência. Então eles criaram todo, nada a ver, né? Criaram todo esse episódio aí, toda essa confusão, regras em cima de regras, colocando os mandamentos muito fartos, né? Nas costas das pessoas de sábado, muito farto. Então regras que não existiam, sabe? E Jesus veio para mostrar, para desconstruir essa ideia que eles criaram. Isso. Né? Para dar um real sentido do sábado, né? Então, por medo, o ser humano tenta fazer algo, né, que acaba só atrapalhando mais. O sábado mesmo. O sábado, o Jones fala no livreto que é a fidelidade de Jesus na guarda do sábado, que ali foi o ponto que mais irritou os fariseus para começar a perseguir Cristo. Foi quando eles viram, Jones chega a dizer assim, quando eles viram que ele não se submetia às ideias deles. Porque a gente tem essa tendência. Quando eles viam que ele não se submetia às ideias deles, aí eles se enfureceram. Eles disseram, não, agora vamos para cima dele. Então, essa questão do sábado, até hoje, né? Recentemente a gente foi numa campal assim, e a gente viu umas coisas sendo feitas no sábado, mas não no sentido de desleixo, mas no sentido de ir além demais. Eu ficava pensando, onde é que está escrito isso aí? Nunca li nada sobre isso. E não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, isso. Eu olhava assim, olha, ficou de um jeito que algumas pessoas elas não saíam nem do como é o nome? Cabana não. Barraca. Para não se contaminar. Era. A gente foi fazer uma distribuição no sábado de tarde, não podia, não. Tinha que passar o dia inteiro com Jesus Cristo, não podia. Aí eram umas ideias assim, eu olhava, onde é que a pessoa tirou isso? Né? Então tem muito disso, né? É justamente esse problema aí, né? O medo de errar, e aí a pessoa vai acrescentando, e vai começando a inventar coisas da cabeça. Então, irmãos, para quem não conhecia, né? Não sei, né? Não conheço todos os irmãos, alguns que eu conheço aqui, eu sei que conhecem esse assunto. Mas alguns de vocês acredito que não conheciam esse assunto sobre a fé. E sempre foi assim que os adventistas creram, pelo menos, no tempo de Ellen White. Né? E era assim, ela mesma ensinava assim. Só que muitas vezes não é ensinado. E por isso que muitas vezes até sou estranho, né? Sou estranho. Porque parece radical. E fica aquela coisa na cabeça das pessoas, mas espera aí, eu não vou fazer nada. Tá estranho, né? Porque fica. Algumas pessoas, até a gente depois já chegou a conversar, algumas pessoas vêm e dizem. Até eles estavam falando, vocês estavam falando, né? A sua esposa falando. Dizem, como é que mensagem estranha? Não é que você não. Veja que o que você vai fazer é muito mais além do que se diz por aí, que é renunciar totalmente o seu eu, a sua vontade, para que então a palavra dele seja totalmente cumprida. Então, veja se isso é nada. Será que isso não é nada? Isso é muito mais do que a gente imagina. Renunciar a si mesmo. Muito mais do que tentar fazer. Né? E isso, do que ficar tentando, sem conseguir. Tem um texto de um livro, é um PDF que chega a me lembrar o nome do livro. Feliz na casa dos meus amigos. Né? Diz assim Sim. O comentário de Walden, não sei se é o Walden de Jones, assim, ó. Se você está preocupado com obras, não se preocupe não. Quando você receber Jesus no coração, você vai ter muita obra para fazer. Então é interessante, né? Então a gente se preocupa com muita obra, o que eu vou fazer, qual é a minha parte? Não se preocupe não. Se Jesus chegar no seu coração, então no seu coração você vai trabalhar muito para Jesus. Amém. Uma coisa que a gente aprendeu,
quem muito cobra é quem menos faz. Quem muito cobra é quem menos faz. Faça calado, siga em frente. E como diz a Bíblia, né? O que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Siga em frente com Deus. Quando o Cameron teve aqui, ele vai estar aqui esse mês, não, mês que vem. Não sei se vocês estão sabendo, ele vai estar aqui no Brasil, né? Ele vai estar lá em São Paulo, Espírito Santo. Quando ele teve aqui, ele falava conversando, porque assim, ele conversando pessoalmente, primeiro ele conhece as pessoas, e ele vê que algumas implicam fácil, aí ele não se abria muito, mas com quem era mais, ele via que dava para conversar, ele começava a conversar coisas mais profundas. E ele falando essas coisas, a gente ia olhando assim, e muita coisa foi se abrindo. E é isso mesmo, né? Porque, inclusive ele diz, né, que hoje, o trabalho que ele faz, ele faz mais pela causa de Deus ali em silêncio, ali, e sem estar submisso sob o jugo, né, de ninguém, livre, ali somente servindo a Deus e alcançando várias almas. Ele mesmo deixou bem claro isso aí. E assim tem sido. Porque, como, eu não sei se foi John Wesley que falou, quando começaram a proibir ele, que ele não podia mais pregar, perseguir ele disse, o púlpito é meu mundo. Aliás, o mundo é meu púlpito. É Charles Fuller essa frase. É. Charles Fuller não, é John, né? Não, se não me engano, é John Wesley. É John Wesley. Então, irmãos, que Deus ajude a cada um de nós a compreender essas coisas e nos ajude a vivê-las. Amém. E se caso, irmãos, se ficou dúvida, se você não concordou, é orar com Deus. É orar a Deus, e a gente respeita, e cada um segue com aquilo que está compreendendo segundo a sua consciência com Deus. Se quiser esse material, quiser mais algum outro material, pode falar com os irmãos, pode pedir para a gente pode passar. Os irmãos também têm outros materiais sobre esse assunto. Isso aqui foi um resumão do resumão do resumão. Tem muito mais sobre isso. E está totalmente relacionado com o que a gente está conversando. Né? Os outros assuntos de ontem, de hoje. E a gente precisa poder compreender essas coisas. E aí, não olhe para a vida do outro se o outro está mais avançado do que você, porque aí você vai se frustrar. Quando a gente quer ser sombra do outro, quer ser uma xerox do outro, ou quando as pessoas querem que a gente seja como o outro, fulano é uma bênção, tu já viu fulano? Isso ali é que ser cristão. Aí para o quê? Para passar um na cara do outro, né? Então, é sua experiência com Cristo. Sua experiência com Cristo. Veja aquela Dorcas, né? Diz que Dorcas pregava mais com as mãos ali, fazendo... Mas ela nunca foi contra Paulo, e ela sempre encaminhava o povo a eles, né? A verdade. Mas ela estava ali fazendo a obra dela, que Deus deu a ela. E fez uma grande obra. Né? Então, cada um tem uma obra. A gente não deve requerer que o outro tenha uma obra igual à minha. Né? A Deus vai dar. Agora, deixe que Deus dê a sua obra. Não que o homem dite para você o que você tem que fazer ou não na causa de Deus. Então, irmãos, vai ter algum hino? Não, vamos encerrar. Vamos fazer uma oração. Se ele quiser, a gente faz. Se não, eu faço a oração aqui para encerrar. Então vamos orar. Ele foi um homem sábio. Oremos. Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Agradecidos porque somos indignos, porque o Senhor tem essa paciência, esse amor para nos ensinar. Que o Senhor nos ajude, meu Senhor eterno, a tirar todos os conceitos que temos pré-estabelecidos em nossas mentes sobre essas coisas. E permitamos que somente a Tua verdade prevaleça em nós.
E não a nossa vontade, nem a nossa sabedoria e nem a de ninguém. Apenas a tua palavra. Que o Senhor ajude a cada um dos que estiveram aqui, principalmente aqueles que não compreendiam, talvez não tivessem tido esse conhecimento, não conheciam o real entendimento da fé. Que o Senhor os ajude a não só compreender, mas conversar com o Senhor, estudar mais, para que então o Senhor vá esclarecendo. Que as mentes aqui sejam cada vez mais esclarecidas e purificadas e limpadas. Meu Senhor, obrigado por tudo. Que o Senhor possa continuar nos guardando esse local, as famílias aqui, as que estão um pouco mais distantes. E que os anjos do Senhor continuem nos guardando, que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de nossas vidas, de toda essa campal, de tudo isso, que o Senhor prevaleça, é a Tua palavra. E que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar a vencer a nossa incredulidade e o nosso eu. O Senhor sabe as nossas lutas, sabe a luta de cada um, e que assim se realize conforme a Tua vontade. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma boa noite. Irmãos, amanhã...